tiveram aula com outros professores já ou não? Sim. A gente fez ontem, primeira aula. Beleza, foi tudo bem? Tô tranquilo. Beleza, porque ontem eu fiz a primeira com o pessoal também. Eu queria continuar com o método via YouTube, né? Só que a faculdade ela instituiu agora como norma, então todo mundo vai seguir esse padrão das aulas ao vivo, tá? Inclusive, até quero combinar com vocês, semana que vem, quarta é feriado, né? Feriado, não pretendo gravar aula, porque feriado, apesar de nós estarmos em casa, é feriado, né? E aí eu vou chamar vocês, acho que, não sei se vocês têm aula de terça-feira, tem aula? Não. Minha turma tem, professor. Quinto dia Eu DM não. tem. Do oitavo Não, não. o que eu vou fazer então? Eu vou convidar todos, tá? Vou mandar o convite para vocês participarem junto com a turma de terça, que é a mesma matéria, mesmo conteúdo, tá? E depois eu coloco a matéria gravada, né? Toda a aula gravada na nossa área lá para vocês acessarem. Aí a gente não perde tempo, né? Não perde conteúdo, é feriado, né? E vocês, quem puder participar, participa. Quem não, quem tiver aula com outro professor, tiver que participar, pode acessar a aula gravada depois. Tudo bem? Mas, professora, a minha aula que a gente tem no quinto semestre de administração é de gestão de pessoas. De terça-feira? É. Não, pode fazer normal com o professor lá, tranquilo, né? É que eu vou aproveitar para chamar a galera para a gente ficar igualzinho as duas turmas, né? E mesmo que não tenha aula ao vivo, vocês vão ter acesso à aula gravada, ao conteúdo gravado. Tá. Tá bom? Tá. Então, beleza, pessoal, vamos começar agora, tá? Primeiramente, agradeço a participação de todos aí, tá? Dizer que eu entendo que é um esforço que vocês estão fazendo, que todos nós estamos fazendo, né, de se adaptar a essa nova realidade, né? Desse vírus que mudou o nosso mundo, a nossa forma de agir, né? Eu tenho certeza que todos vocês gostariam de estar com aula presencial, como todo mundo gostaria, o ambiente que a gente gosta, né? Só que, infelizmente, mudou a vida de todo mundo, pelo menos em curto prazo. Então, nesse momento, eu sinto que é um esforço coletivo, né? Um esforço de vocês mudarem a forma de estudar, de nós, professores, também mudarmos a forma de passar conteúdo, né? Porque o time do tempo de aula virtual é diferente da aula presencial, né? Aqui não tem como eu passar um exercício e falar, vamos lá, pode começar a fazer, depois devolve, vamos fazer grupos. Não tem como fazer esse tipo de atividade, né? Então, é uma aula geralmente mais direta, mais dinâmica. Nós utilizamos o material didático de forma mais contundente. Então, assim, é normal eu pegar o capítulo, falar em cima do capítulo do que vocês precisam estudar, né? Então, assim, a forma, o esforço pessoal de todos é muito maior. Então, eu agradeço muito a todos, viu, pela dedicação de estarem aqui participando desse bate-papo, tá? É importante que a gente se veja, que a gente converse, até para entender um pouco esse cenário que todo mundo está vivendo a mesma coisa, né, os mesmos desafios, né? Eu espero que vocês estejam se cuidando, tá? Eu me preocupo muito se vocês estão precavendo com a saúde, cuidando dos familiares, né? Quem tem familiares do grupo de risco, cuidem mais, né? Dos vovôs, vovós, pais mais velhos, né? Cuidam bastante das pessoas que a gente gosta, para que a gente consiga passar essa fase aí de forma mais rápida e logo, quem sabe, ainda esse semestre voltamos às aulas presenciais, né? Mas a gente não sabe ainda o que pode acontecer, tem que esperar. Toda semana tem quadro novo, mudanças novas, né? Até as provas de vocês a gente precisa depois de um comunicado para saber a data certinha, se vai mudar, se vai ser presencial, se vai ter uma alternativa, porque a prova de vocês seria daqui a 2 semanas, né? Então vamos ver o que vai vir de recomendação para a gente acompanhar. Por enquanto ainda não tem essa informação, não sei como é que vai rolar ainda, tá? Mas quanto a conteúdo, a gente está bem dentro do esperado. Eu estou recebendo muitas atividades. Da turma de vocês, eu estou com quase 100% de atividades recebidas. Eu só não recebi mesmo que eu observei de alunos que ou não apareceram em nenhuma aula, alunos talvez trancaram, né? Então, eu não observei grande falha dentro de conteúdo de vocês. O que eu peço é que, se vocês puderem zerar todas as atividades que eu passei até essa semana, porque a gente fica tudo certinho até a semana do feriado, aí no máximo vai ter mais uma atividade antes da B1. Aí eu consigo pontuar todas as atividades de vocês sem falha, tá?
Então, se vocês tiverem alguma pendente, ainda dá para eu receber essa semana, tá? Tudo bem? Tá. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Quem vai fazer a primeira pergunta? Aqui, a Fernanda. Pode falar. Professor, é uma sugestão, tá? Os professores do Pentágono mandou para o meu sobrinho, lógico que não tem nada a ver, é terceiro ano e tal, uma prova online. E eles podiam fazer com consulta, com o material que eles têm. E eles vão reenviar. Os alunos vão enviar essa prova para os professores. Se porventura continuar e não voltar, a gente não pode estar fazendo dessa forma? Eu não tenho objeção nenhuma. É que eu tenho que ser uma forma padrão que a faculdade vai passar para a gente, né? Como norma padrão. Mas eu não tenho objeção nenhuma. Se for decidido isso, por mim, tranquilo. Não, tá bom. Tá? Quem queria perguntar? Professor, referente às atividades, tem a da 2.1. Né? Isso. Tá. Tem da 2.1 e a da 2.2 para entregar? Isso, até a 2.2. Aí eu vou passar uma hoje que é a 2.3, mas é bem leve também, tá? Por que eu estou passando essas atividades, gente? Primeiro, que eu preciso ter atividades para pontuar. Eu tenho um número de pontos muito grande para avaliar vocês em atividades práticas, né? E eu preciso da atividade. Então, são atividades de cases, né? Você pode exercitar um pouquinho. Muita gente pergunta, posso fazer à mão? Pode fazer à mão, me manda digitalizado depois, tira uma foto. Quero fazer digitalizado, sem problema nenhum, tá? A única coisa é que não é mais atividade em grupo, né? É uma atividade individual agora. Mas vocês precisam me passar para eu ter o que pontuar. Então, por isso que toda aula tem uma atividadezinha, um casezinho para fazer com calma. Professor. Oi. Murilo? No caso, pode estar enviando pelo e-mail para o senhor? Pode. As atividades, o pessoal estava com muita dúvida, né? Eu tenho 3 canais que eu posso receber, tá? O e-mail da faculdade, que é robson.gisoldi@anhanguera.com. Eu tenho o aplicativo do Google, que vocês me mandam também, várias postagens eu recebi por lá. E eu tenho também na área do AVA de vocês, tem as mensagens no cantinho, que vocês podem colocar mensagens e me procurar. Dá para anexar arquivos lá também, tá? Então, são 3 caminhos que vocês podem escolher, qual vocês quiserem. Beleza. Tudo bem? Então, assim, quanto ao que eu queria que ficasse bem claro, é que nós entendemos que eu entendo muito bem a situação que é anormal que a gente está vivendo, né? É um momento, assim, único que ninguém viveu ainda. Então, eu entendo e vou ser bem tolerante com os trabalhos. Então, a gente está com muita cautela na avaliação, tá? Eu quero uma relação bem franca com o grupo para que a gente consiga estudar junto da melhor forma possível, num pior cenário possível, né? Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, professor, o Alessandro está pedindo para o senhor convidar ele, que ele não está conseguindo entrar na aula. Alessandro? Ele clicou no link que eu mandei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu mandei um linkzinho. Deixa eu ver, convidado, não tem... ele tem que entrar só clicando, já entra como vocês, né? Que não tem como eu convidá-lo, viu? Talvez ele não baixou o aplicativo. Mas ele pode ser via o navegador do celular mesmo também, viu? É só escolher a opção na hora, navegador. Dá para entrar. Professor, já tem uma estimativa para quando pode voltar às aulas? Quando volta às aulas? Ainda não. A gente tinha um aviso de dia 13, se eu não me engano, para retorno. Mas eu acho que tudo depende semana a semana, né? Pode ser... dia 13 seria um período muito curto. Eu não sei se será prorrogado, mas aí eu acho que vocês vão receber um aviso, viu? Pela direção mesmo. Mas eu acho que conforme eu acho que está muito grande o índice, ainda eu acho que não vai voltar tão cedo, não, professor. Então a gente tem que acompanhar. Eu também não tenho como tomara precisar. Que volte, né? Porque eu tenho uma lanchonete, um restaurante, tá fechado 2 semanas, né? Então, prejudica nós em todos os sentidos, né? Na faculdade, no comércio, os funcionários todos, né?
Com certeza, com certeza. Não, é uma situação diferente, a gente tem que ter essa tolerância mesmo que todo mundo está afetado, né? Primeiro essa crise, esse medo de pegar o vírus, depois a crise econômica que impacta. Então é o momento de ser solidário mesmo, né? Se resguardar, não tem jeito. Mas vamos torcer para descobrir uma vacina rápido, né? Que seria a melhor das hipóteses, né? Todo mundo fazer teste rápido. Logo e a gente voltar às nossas vidas normais. Com certeza, com certeza. Bom, vamos começar, galera? Ó, a minha ideia, gente, como foi ontem com o pessoal, eu não vou segurar vocês até as 10 aqui, tá? Eu vou falar todo o conteúdo que a gente tem que falar. Vou deixar uma pequena atividade, que é natural do capítulo, mas vocês podem perguntar, inclusive, coisas de outras aulas. Se tiver qualquer dúvida de qualquer aula que vocês tiveram, até presencial, a gente pode tirar hoje e nas próximas aulas também, tá? Eu vou colocar o capítulo para vocês na tela e muitas vezes eu vou voltar a câmera para mim. Então, vou fazer esse jogo aí algumas vezes. Se vocês tiverem que a internet oscila, né, de computador para computador, alguns vão ter uma certa dificuldade, outros não, tá? Então, agora, ó, eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês, tá? Estou colocando aqui. Vocês acho que vão começar a visualizar minha tela. Estão visualizando? Uhum. Beleza. Vocês observaram que esse é o capítulo, é o livro de vocês, né? É um livro de 220 páginas, que é o livro da disciplina. Para a gente estudar de uma forma didática, né, e à distância, é legal que a gente tenha contato com esse material e entender que ele é bem didático para a gente estudar. E ele é bem esmiuçado, com poucos conteúdos por capítulo, então dá para a gente aprofundar bastante o estudo com base nele, tá? O que a gente viu até agora? Eu vou aqui pelo sumário, tá? Vocês estão conseguindo visualizar, eu vou aumentar um pouquinho. Ó, no sumário, a primeira fase que nós estudamos isso foi presencialmente, tá? Todas as aulas foram baseadas em análises estratégicas, né? Então, por exemplo, a gente entendeu a análise PEST, né? A gente entendeu a análise pelo modelo de Porter, das 5 forças de Porter. Nós estudamos a visão VBR, né? Baseada em recursos, se o produto é raro ou não é raro. E nós estudamos também algumas ferramentas que o curso, principalmente de administração, já viu bastante, que são as matrizes, né? A BCG, matriz Ansoff, matriz GE. Tudo isso, ela só teve um objetivo, a analisar estrategicamente o mercado e uma empresa, sempre no lado externo. Quando a gente fala muito de inteligência de marketing, por mais que o marketing também trabalhe a área interna da empresa, por meio do endomarketing, a área externa ela é muito relevante para a gente estudar, porque nós trabalhamos com vendas de produtos, de serviços, né? E esse processo de venda de produtos e serviços, ela está no nosso escopo de trabalho. Então, a análise externa é muito importante, análise dos riscos em geral, né? Já nós tivemos essa paradinha, né? As aulas virtuais e tudo mais, nós entramos em uma outra seara, que é uma seara de comportamento. A gente começou a falar de comportamento do consumidor. Aí nós falamos de tomada de decisão e cultura de consumo. Aí eu vou agora nas páginas, né? Ó, por exemplo, tomada de decisão é o capítulo 2.1, que é o capítulo, página 55. Então, vindo aqui na página 55, o trabalho de vocês, do material de vocês. Ó. Ele faz aqui, ó. 55, uma reflexão sobre como que a gente compra, como que a gente decide, né, o processo de compra, né? E esse capítulo inteiro, todo capítulo ele começa com um case, geralmente até da Casa do Pão de Queijo, não sei se vocês chegaram a dar uma lida, ele faz uma reflexão, poxa, a Casa do Pão de Queijo, todo mundo gosta, no Brasil é um sucesso danado, será que é fácil inserir esse tipo de produto no mercado americano, por exemplo? Ele faz umas reflexões, e os exercícios passam por uma reflexão como que a gente trabalharia um produto genuinamente brasileiro no mercado que não tem costume de consumir pão de queijo, né? Mas é uma reflexão interessante. E ele vai abordando, descrevendo várias questões, até que ele foca nos passos de tomada de decisão que a gente conhece pelo marketing, né? Então, por exemplo, o que faz uma pessoa decidir comprar? Como que ele toma uma decisão, né? Primeiramente, ele reconhece que ele precisa da coisa. Então, eu reconheço um problema. Eu
Eu sinto que o meu celular está dando defeito, então eu preciso comprar um celular. Então ele começa a observar isso. Então, primeira coisa, eu reconheci um problema. Depois que eu reconheci um problema, eu vou buscar as informações. Então, vamos lá, o que está rolando? O que eu tenho de informações interessantes do mercado? O que eu posso buscar informação? Até eu avaliar o que eu levantei de alternativa. Se eu tenho um pouco mais de dinheiro, eu posso ir para a Apple, vou para um Samsung novo. Ah, não tenho tanto dinheiro, então vou para uma Asus, né? Então eu vou elencando qual tipo de produto que eu posso escolher entre as alternativas possíveis. E depois disso eu escolho o meu produto. Então, esse capítulo ele fala muito da tomada de decisão. Como que a gente decide, né? Existe uma expressão no marketing chamado shopper. Não sei se algum professor trabalhou com vocês isso, tá? A expressão shopper, ela tem a relação com a pessoa que decide a compra. Por exemplo, se tem uma mãe no supermercado e a criança chora querendo um brinquedo, quem que decidiu comprar? A mãe ou a criança? Muitas vezes o estímulo, né, da compra de quem decidiu foi da criança. Então é bem interessante esse tipo de análise que a gente consegue abordar no processo de decisão de compra, né? Então esse capítulo faz esse tipo de evolução, vai falando de modelos mentais, né? Que é uma coisa bem interessante. Tem um item até que eu nem citei muito no vídeo, do que fala dos modelos mentais, mas é uma questão bem interessante para vocês estudarem depois. Deixa eu até verificar aqui. Onde que... as heurísticas. Não sei se vocês já ouviram esse termo, heurísticas, tá? Heurística é um conceito, é um tema da psicologia que significa atalhos mentais, tá? Basicamente, assim, o cérebro humano ele busca cada vez mais ter decisões rápidas, que não tenham muito tempo para pensar. São atalhos, eu preciso de um atalho mental. E o marketing se apropria disso. Já que as pessoas elas não querem pensar muito para tomar uma decisão, então eu vou utilizar o marketing para conseguir captar essas heurísticas, esses atalhos mentais das pessoas, né? E com esse atalho mental eu consigo ter um sucesso na minha estratégia de marketing. Tem um livro famoso, acho que é Daniel Kahneman, que é o escritor, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro ele fala exatamente sobre os aspectos heurísticos de como as pessoas pensam. Então é bem interessante, se vocês depois tiverem curiosidade, eu te mando o livro, o link certinho para vocês acessarem, tá? Então, aí esse capítulo ele vai basicamente isso, falando da decisão de compra e tal, e teve o exercício que eu passei para vocês, os seriais matinais e as decisões estratégicas de marketing. Eu recebi praticamente de todos os alunos da classe. Quem não mandou ainda, manda essa semana para eu conseguir fechar a pontuação, tá? Aí depois nós fomos evoluindo, gravamos o vídeo, eu gravei outro vídeo sobre cultura de consumo, que é a nossa sessão 2.2. Nesse vídeo, nós abordamos basicamente duas questões importantes, tá? A diferença de cultura e subcultura. Tem aqui, ó. Cultura e subcultura. Cultura, que nós entendemos, é um conceito mais amplo da sociedade, tá? Em que as pessoas, por exemplo, elas podem, por exemplo, eu tenho uma cultura que na cultura americana se come hambúrguer, bacon de manhã e ovos pela manhã também. Gostam de panquecas com mel, por exemplo. É uma cultura local, uma cultura americana, que a gente conhece muito bem. Dentro da cultura americana tem várias subculturas. São grupos específicos, né? Nós temos os grupos hippies, nós temos o movimento punk, nós temos os veganos, nós temos vegetarianos e vários grupos que derivam dessa cultura. Então nós temos o universo de cultura e o universo de subcultura, tá? Mesmo no mundo globalizado, com muitas culturas e subculturas, se eu vou inserir um produto no mercado, eu preciso entender muito bem como que aquele produto, como que aquela cultura e aquela subcultura desenvolve para ter uma estratégia adequada. Tem um case muito interessante do KFC, não sei se eu cheguei a comentar em sala, tá? O KFC, ele durante... Vou chegar ao Brasil, acho que daqui a pouco vai voltar a minha câmera aqui.
Quando ele foi para o Brasil, acho que eu voltei aqui. Quando ele veio inserir sua atividade no Brasil, primeiramente, ele teve uma certa dificuldade no mercado. Por quê? Porque o consumidor brasileiro não estava acostumado a comer um produto que sujasse tanto as mãos, que era um hábito muito americano de comer o frango sentado no sofá, muitas vezes sujando a mão. Então, no Brasil não era muito comum as pessoas se sentarem, por exemplo, com um balde de frango frito e se alimentar no sofá assistindo TV. Não era muito comum. E com isso, a primeira leva de restaurantes do KFC que abriram no Brasil quebraram. Inclusive, teve até nos shoppings aqui da região, KFCs que abriram e quebraram. Depois, passou-se mais de 10, 15 anos, a estratégia voltou novamente e o produto começou a ser inserido de novo. Eles entenderam um pouco mais o mercado. Se vocês forem comer no KFC, por exemplo, tem as embalagens são muito, muito bem feitas. O arroz com feijão, ele vem com seu talher, tá? Então é bem interessante. Então, isso mudou por causa do entendimento do mercado aqui nacional, que é diferente. Então, isso a gente tem que levar em consideração em todo o mercado que a gente entra, tá? Agora, voltando aqui para a nossa tela, a gente abordou muito isso. O que são culturas, o que são subculturas e como a gente trabalha a respeito. E nesse capítulo eu passei também esse exercíciozinho que tem no final aqui, que é um case, que é o Sorveteria Internacional, a melhor sobremesa. Vocês podem observar que todo exercício que eu passo, ele tem uma resolução aqui, ó. Ele tem logo em seguida uma explicaçãozinha de como o capítulo entende que seria o caminho natural, né? Eu peço para vocês que vocês escrevam com as suas palavras, façam uma reflexão pessoal, tá? Para não ficar igualzinho no material de vocês. Por mais que ele já te dá um norte, às vezes a ideia criativa pode surgir na hora que vocês estão fazendo, é uma ideia autoral, né? E nessas ideias autorais que a gente precisa sempre trabalhar. Deixa eu só ver se tem mais alunos questionando aqui. Alguém conhece a Ingrid? Conheço. Sou eu, professor. Tá tudo certo, estou assistindo. Conseguiu? Aí sim. Obrigada. O Alessandro Barreto tá aí? O Ale, eu não sei se ele conseguiu ainda. Não falou nada. Eu acho que ele não conseguiu. Não, depois, se vocês puderem mandar o link lá, ou então pelo menos ele ter acesso à aula gravada depois. É que geralmente gravado fica mais chato, né? Eu acho, né? Tem que ficar vendo lá aquela aula longa, né? No ao vivo é mais legal. Mas depois vocês tentem fazer chegar esse conteúdo para ele direitinho, por favor, tá? Então, assim, professor, consegui. Aí sim. Aí sim. Eu já... Deixa eu até voltar aqui, porque merece isso aqui, pô. Aí, seja bem-vindo, obrigado, viu? Faltava você aqui agora. Agora atrasado. Pede para o Alessandro ligar a câmera. Tá. Só a câmera, o pessoal tá se escondendo na câmera aí, viu? Não dá, tô pelo celular, até pô. Na aula Tranquilo. ao vivo, ele se atrasa. Eu tô pelo celular também. Acho que dá. Todo mundo pode te ver, você percebeu, né? Peraí que eu vou tentar aqui, peraí. Só eu que tô aqui na cara tapa, né? Todo mundo olhando pra minha cara amassada, né? Feia, escondidinha. Pô, tem que todo mundo. Já vamos treinando esse lado youtuber, essa coisa para vocês produzirem conteúdo. Na próxima aula eu vou vir maquiada, viu, gente? Nem liga a câmera minha. Não dá, tô feia. Vai! Aí, o pessoal não quer se expor, não, poxa. Se todo mundo ligar, eu ligo. Aí eu ligo. Eu tô aqui, Ingrid. Liga aí, eu tô do teu lado. Ingrid, vai. Alessandro. Se vocês ligarem, eu ligo, vai. Peraí que eu vou voltar aqui pra tela. Eu tô com cabelo sujo, gata. Hoje não, Faro. Eu também tô, viu? Dá pra sentir o fedor. Voltou a minha tela aí? Já. Voltou, né? Sim. Beleza. Então, agora a gente entra no nosso capítulo atual, que é a seção 2.3, tá? A gente está certinho, gente. Se a gente tivesse aula presencial, nós terminaríamos as 2 sessões uma semana antes da prova. Então nós estamos assim, quanto a conteúdo, está zerado mesmo. Então isso é uma vantagem. Ainda bem que eu trabalhei 2 conteúdos por aula, então deu para chegar no nível certinho. Vamos lá. Então a seção 2.2 é bem interessante.
que ela fala de estilo de vida, tá? O estilo de vida do consumidor. Ela também começa o capítulo falando da Casa do Pão de Queijo, se vocês depois quiserem dar uma lida, tal. É legal porque ela começa um case e ela meio que responde no final do capítulo. Então é um capítulo leve, é bem tranquilo para dar uma lidinha. Vocês estão no home office ainda lendo vários livros, né? Dá para aproveitar bem esse tempo e dar uma lidinha para entender melhor. Aí esse capítulo, ele condensa aqui esse indicador que é bem interessante, que é essa figura 2.3, que são quais são os fatores influenciadores do comportamento do consumidor, tá? Nós temos fatores culturais, sociais, pessoais, psicológicos e que geram o comprador em si, né? Quando a gente fala de fator cultural, a gente fala muito cultura e da subcultura. Tudo bem? Então a gente falou já em outras aulas o que é cultura. É um senso de valores geral de uma sociedade que tem padrões de comportamento. Então, fatores culturais influenciam como eu consumo. Se eu, por exemplo, trabalho... se eu moro, por exemplo, em uma região muito tropical, em que as pessoas têm hábitos de andar um pouco mais despojado, o meu hábito de consumo vai ser um pouco mais despojado mesmo, mais livre, né? Agora, se eu trabalho numa região fria, eu moro numa região fria, eu vou seguir aquele hábito europeu, muitas vezes, de vida. Então, a cultura influencia muito, assim como as subculturas, os nichos de grupos, né? Que são fatores que influenciam bastante. Assim como também as classes sociais, né? Cada classe social tem a sua peculiaridade. Inclusive, eu queria pedir para quem não assistiu ainda, se puder assistir, quem tem Netflix, assista ao filme O Túnel. Não sei se vocês viram. Quem viu, fala um oi para mim. Ninguém? Ninguém. Poxa, gente. Ó, recomendação urgente para vocês, quando puderem, assistam esse filme, tá, gente? É um filme genial. Que ele fala muito bem como que a forma de ver quando você tem uma classe social mais elevada e uma classe social mais desprovida de recursos, tá? Claro que é uma análise, é uma metáfora, né? Sobre as pessoas vivendo em um túnel e tal, mas é muito importante, eu sugiro que vocês assistam e façam uma reflexão, senão ficar pensativos durante muito tempo. E esse filme ele saiu essa semana, tá? Inclusive entre os mais assistidos da Netflix aí, já lá no seu lançamento, tá? Isso é legal para vocês entenderem as classes sociais, como são divididas e como cada uma pensa sobre a outra. Essa vai uma recomendação para hoje, se quiser, viu? Então vamos lá. Então, os fatores culturais, subcultura e classes sociais. Depois nós temos os fatores sociais, né? Que são os fatores sociais? Os grupos de referência que a gente vive. Por exemplo, muitas vezes a gente compra um produto porque os nossos amigos usam. Então, assim, vocês devem conhecer, por exemplo, ela tem uma filha, uma sobrinha, alguma coisa, que ela tem iPhone, cobra o iPhone porque as amiguinhas têm um iPhone. Então, os grupos de referência, elas são determinantes para a gente consumir um tipo de produto, muitas vezes. Mesmo que muitas vezes a gente não tenha condição de consumir aqueles produtos, né? A família também. A família, os hábitos familiares também ditam fatores que influenciam o nosso comportamento na hora de comprar. Se eu tenho, por exemplo, uma cultura da família ter o hábito de gastar bastante, mais de forma desenfreada, os filhos muitas vezes acabam também tendo um descontrole financeiro, muitas vezes, já aquela família mais regrada, que vive com um recurso mais calculado, muitas vezes já desenvolve um comportamento mais regrado de compra, né? Assim como também os nossos papéis e posições sociais. Vocês podem observar uma pessoa, por exemplo, um advogado. Um advogado, ele tem padrões de linguajar até, de comportamento, de vestimenta, que é característico da sua profissão. Isso envolve o seu hábito de consumo. Então, o comportamento de consumidor de uma pessoa que tem um papel, uma posição social diferente, muda bastante. É o que eu sempre falo. Por exemplo, se você pega um vinho seco, um vinho muito bom, caro, seco, e você der para uma pessoa, por exemplo, que às vezes que não toma muito vinho, não tem muito hábito, uma classe social D e E, por exemplo, ela vai achar talvez ruim. Mas se eu, por exemplo, pegar um vinho suave e der para uma pessoa da classe A ou classe B, ela também pode achar ruim, porque acha muito doce.
Então, muitas vezes, os papéis sociais influenciam a forma que a gente consome também e o nosso comportamento de consumo. Tudo bem? Aí nós temos os fatores pessoais, que são bem importantes, tá? Que é um bem importante é a nossa idade, o estágio de vida que a gente está. Eu acho que todo mundo aqui já vivenciou transformações na forma de ver o mundo, né? Tem, por exemplo, com certeza em um período da vida de vocês, o foco principal era ganhar um videogame, uma bola, né? Hoje, claro que é comum a pessoa com mais de 40 também jogar videogame hoje. Mudou bastante. As pessoas hoje fazem isso a vida inteira. Só que no passado não era bem assim, né? Se você fala para os pais, para os avós, não tinha esse hábito de brincar com brinquedos de criança, né? Hoje as coisas mudaram bastante. Mas os fatores pessoais, como a idade, mudam muito, porque as prioridades da nossa vida mudam a todo instante. Com o passar do tempo, as prioridades acabam se transformando. Quando a gente ganha o primeiro salário, por exemplo, você quer esbanjar se você não tem uma função de arrimo de família, por exemplo. Você quer comprar o tênis mais caro, a roupa que você tanto sonhou, ou comer num restaurante que você sempre quis. Então, a idade, a prioridade, ela vai mudando conforme os estágios de vida. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, tudo bem. O silêncio de vocês é bom para a aula, mas me preocupa. Às vezes estou acostumado na sala de aula, o pessoal está interagindo. Na sala de aula é muito barulho, professor. Aqui o pessoal já está focado, né? Vocês não estão fazendo que nem muitas vezes eu sei que o pessoal faz com a AVA, né? O desafio nota máxima, deixa rolando lá, esquece, Não, né? Não, né? Não, A gente estamos aqui gosta da prestando tua aula. A gente tá prestando atenção pela... Então, dos fatores pessoais, a ocupação que você tem, como a gente falou, influencia bastante também, né? O grau onde você está ocupado, trabalhando, fazendo, tudo aquilo que você está naquele momento influencia seu consumo. Dinheiro influencia bastante, as condições econômicas não tem como falar que não influencia, influencia demais, cada pessoa consome dentro das suas possibilidades, né? O seu estilo de vida, isso é uma coisa interessante, gente. Não sei se vocês acompanham nas redes sociais, tem crescido muito alguns movimentos, dentre eles o movimento minimalista. O movimento minimalista é um movimento de pessoas que chegaram à conclusão que para viver bem e ser feliz, não é comprando coisas materiais, por exemplo, que eu vou chegar nesse objetivo da felicidade. Meu objetivo para ser feliz, eu tenho que ter um estilo de vida mais simples, com menos consumo, com mais experiências. Então, para o minimalista, por exemplo, se ele puder trocar qualquer experiência física, ou ter uma TV nova de LED que vai pegar a parede inteira, ou uma viagem simples de mochilão, por exemplo, por uma praia deserta, ele vai preferir, por exemplo, um mochilão para a praia deserta. Então, o minimalista ele vive com muito pouco, é um estilo de vida. E esses fatores pessoais influenciam muito no consumo, no comportamento de como ele consome. Da mesma forma que a nossa personalidade também, que a gente vai falar um pouquinho depois, tá, de alguns conceitos de Jung. A nossa personalidade influencia como que a gente consome. Eu tenho certeza que alguns de vocês são bem analíticos, né, para fazer uma compra. Não, eu sou bem, eu utilizo, por exemplo, antes de consumir um produto, eu analisar bastante, verificar opiniões na internet, eu gosto de fazer uma análise criteriosa para conseguir aquele tipo de produto. Já tem pessoas que compram no impulso. Eu passei numa loja, eu vi a prateleira, estava escrito promoção, fui lá e comprei, só porque era promoção. Então, às vezes, o impulso, né, da compra também influencia a forma que a gente adquire um produto, né? Então, a nossa personalidade, ela influencia bastante. Dificilmente eu caio em compras por impulso. Geralmente eu sou bem analítico para fazer um tipo de consumo. É uma questão de personalidade. A gente só tem que comprar o que realmente precisa, mas é uma questão de personalidade. Aí nós temos também os fatores psicológicos, né? Aqui no capítulo de vocês. Professor, não está aparecendo a imagem. Oi, agora está voltando a tela do meu computador para vocês. Voltou? Tá. Fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes, tá? O grau de motivação para compra, motivação, por exemplo, a publicidade trabalha muito isso, né? Eu tento identificar dentro de como a forma que a pessoa pensa,
Como que eu posso usar a publicidade para tocar e estimular a pessoa a comprar? Como que eu a motivo a comprar? Trabalhar a motivação é um fator psicológico extremamente importante na área de marketing. E a gente trabalha como um fator crucial. A percepção, a minha capacidade de perceber as coisas em volta, é um outro fator psicológico que, por exemplo, eu posso perceber que as pessoas na minha volta estão com celulares melhores do que o meu. Então eu preciso comprar um celular, eu tenho essa percepção de consumo, a percepção das coisas que estão acontecendo. Eu estou ficando defasado com uma tecnologia. Então a percepção das coisas é um fator psicológico também que impacta. A aprendizagem, né? Muitas vezes nós aprendemos com os nossos erros, né? E a pessoa fica um pouco mais cautelosa. Então, um fator psicológico é aquela pessoa que antes de consumir, ela gosta de aprender sobre o produto, ler, pesquisar, é uma característica bem forte. Assim como as nossas crenças pessoais, por exemplo, eu não compro Fiat porque o Fiat 147 quebrava muito, então é uma crença que eu adquiri e eu não consumo mais. Então, são aspectos que impactam o nosso psicológico. Todos esses indicadores impactam, influenciam o processo de compra. Tudo bem até aí? Ok. Sim. Aí sim. Eu vi uma pessoa bocejar agora há pouco, viu? Fingi que não ouvi, mas ouvi. Foi a Fernanda, eu não queria falar não, mas foi a Fernanda. Não, eu também ouvi. Que fazem? Olha, você vê que Foi você, Ingrid. Eu não, Foi ouvindo aqui. Você está ouvindo muito bem aí o que está rolando. Eu também ouvi. Aí bem. Você vê, né? Vou gravar isso aqui, vou pegar no flagra, vou tentar descobrir quem que é depois. Alguém falou que fui eu, mas não fui eu não, viu? Que eu também ouvi. Olha, tá todo mundo deitadão aí, já imagina. Eu tô sentada, porque se eu deitar eu durmo. Olha, depois que vocês deitarem, liga no Netflix e assiste o Túnel, hein? Vamos lá. Pode deixar. Pessoal, aí depois, evoluindo o capítulo de vocês, que ele fala nesses fatores que impactam, né, o consumo, nós temos uma teoria de tipos de personalidade de Jung. Vocês já ouviram falar? Não. Jung, já ouviram falar em Freud? Já. Freud é o pai da psicanálise, né? Inclusive tem uma série nova também sobre Freud na Netflix. Nossa, a professora é muito boa, hein? Então eu não assisti ainda. Eu comecei um pouquinho e parei. Pode assistir que ela é top. É bom para conhecer um pouquinho da história dele, é bacana, né? O Jung, gente, ele é tão importante para a história da psicologia quanto Freud. Ele tem um pensamento diferenciado, né, de Freud. Freud ele se focou mais no desenvolvimento da psicanálise, ele tem a sua forma de visualização, né, da teoria da psicologia, porque a psicologia ele estuda o indivíduo, a forma que o indivíduo vê o mundo, né? Já Jung, ele criou uma teoria, algumas teorias, dentre eles uma característica chamada personalidade junguiana, que ficou bem famosa. Essas personalidades, isso que é bem forte, e outra teoria que ele trabalha bastante é a teoria dos arquétipos de Jung. O arquétipo de guerreiro, de novo, de Jung, tá, aspectos de personalidade, tudo mais. Aí ele faz uma reflexão, isso eu vou pedir depois para vocês lerem com mais calma na página 80, tá? Que o que acontece, às vezes, como é questão de psicologia, é legal ler um pouquinho para entender melhor. Ele faz um cruzamento de tipos de personalidade. Aí ele faz 4 junções. Existe a pessoa que tem o tipo de personalidade sentimento, emoção, sentimento, pensamento, intuição, emoção, intuição, pensamento. Tá? A pessoa que tem essa característica, esse tipo de personalidade sentimento, emoção, o que ele fala? Que essa pessoa toma as decisões de forma subjetiva. O que é subjetiva? É o contrário do objetiva. Então, ela, por exemplo, ela faz mais reflexões, não tem algo palpável para tomar a decisão. Ela é meio complexa, mais subjetiva, ela age muito pelo sentimento, né? Então, ela toma decisões de forma subjetiva. Possui ponto de vista empírico. Ponto de vista empírico é um ponto de vista geral, sobre situações que ela observa, né, da natureza, observações gerais, né?
ela pode considerar a opinião das outras pessoas, né, a opinião alheia, para tomar uma decisão. E o materialismo reflete como os objetivos impactarão os outros, ou seja, ela consome mais no impacto que vai gerar nos outros, muitas vezes do materialismo específico dela, de ter o produto. É muito mais pelo impacto. Então, essa junção, que é legal vocês darem uma lida depois, ela forma que essa característica é uma pessoa que é uma base subjetiva, com base nas suas experiências, que cogita muito a opinião alheia para tomar uma decisão. E ela analisa muito o impacto que pode causar para outras pessoas. Tudo bem? Aí nós temos outro tipo de personalidade de Jung, que é a personalidade sentimento-pensamento, que ele fala. Essa aqui já é diferente, ó. Ela avalia questões econômicas. Elas são racionais ao tomar decisões. Elas são sensíveis ao preço. Obtém informações para tomar decisões, mesmo que demanda esforços. O materialismo reflete motivo pessoal e particular e evitam riscos. Então, a pessoa desse perfil sentimento-pensamento, ela analisa muito mais a questão econômica, o que é o motivo pessoal do materialismo que ela precisa, ela não gosta de riscos, ela é sensível ao preço. Então, é bem diferente do sentimento e emoção que a gente viu lá em cima, né? No terceiro item, ele coloca intuição e emoção. É outra característica, outro tipo de personalidade, tá? Aí o que ele fala? São orientados para pessoas, consideram muito a opinião alheia, ao tomar decisões têm como base as questões subjetivas. São menos sensíveis a preço, ou seja, pode comprar no impulso, muitas vezes, mesmo sem ter dinheiro. Um cartão de crédito na mão de uma pessoa dessa é um perigo. Consideram uma ampla faixa de opções ao tomar decisão e buscam riscos e aventuram-se com novidades sempre. Então, é uma pessoa mais ousada no consumo, né? Ela age muito pela intuição e pela emoção. Quando a gente cruza a intuição com o pensamento, intuição-pensamento, ele fala que estão prontos para assumir riscos, podem ser especulativos nas decisões, têm uma visão ampla na situação pessoal e ponderam as opções mentalmente. É uma visão um pouquinho mais equilibrada, opção acima. Aí eu sugiro que vocês deem sempre uma lidinha com mais calma no capítulo, até para entender melhor os conceitos, tá? Que é bem, bem importante. Aí vai evoluindo o capítulo, já está praticamente encerrando os consultos. Aqui ela coloca a evolução do case da Casa do Pão de Queijo. Eu não vou pedir trabalho disso, tá? Se vocês quiserem depois dar uma lida para se inteirar melhor, é importante, legal para entender o case e como que o capítulo é constituído. O que eu vou pedir para vocês é esse exercício aqui, ó. Essa semana. Oi? Quem falou? Eu dei uma lida essa semana a respeito do pão do queijo. É Joana. Ah, Joana, tudo bem? Não, legal, é bom, dá uma lidinha com calma. É legal, capítulo por capítulo não fica pesado e a gente consegue rapidinho caminhar conforme o material, né? Nesse exercício aqui, gente, avançando na prática, ele está na página 82 do material de vocês. O que ele fala? Ele fala de uma pessoa chamada Janete, né? Que ela é corretora de imóveis e tem anos de experiência no mercado vendendo imóveis populares. Aí ela tem várias referências, tal, só que após completar 33 anos, ela recebeu uma promoção e vai começar a vender imóveis de luxo. Então, ou seja, ela vai mudar o perfil de cliente que ela vai trabalhar. Os tipos de personalidade serão diferentes, né? Os aspectos, os fatores que vão influenciar essa compra são fatores diferentes. Aí eu vou pedir para vocês darem uma lidinha nesse exercício e vocês me mandarem depois, na visão de vocês, como que vocês podem ajudar. São muitas as diferenças dos dois segmentos, por exemplo. Quais os aspectos do estilo de vida do consumidor que farão ela escolher, eles escolherem um tipo de apartamento específico? Então façam uma lida desse tipo desse case e entreguem para mim como for possível, de forma sucinta, rápida, mas eu quero a opinião de vocês, com base nessas análises psicológicas de todas as pessoas, como que vocês observam e enxergam esse comportamento. Aí vocês me mandem em todos aqueles canais, qualquer um daqueles canais que eu mantive disponível aí para vocês. Tudo bem? Professor, qual que é a página mesmo? 82. Tá. É da seção 2.3? 2.3. Tá. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida que eu
eu posso ajudar sobre a matéria, eu estou à disposição de vocês, viu? Por mim, tudo bem. Ô, professor, eu tenho uma dúvida sobre, você falou sobre no começo de umas atividades, né, que era para ter entregue para você no começo do vídeo, e eu acho que eu não fiz. Você pode repetir para mim, por favor? Claro, é a atividade do capítulo 2.1 e 2.2, tá? Eu vou te falar as páginas aí certinho. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, que aí é legal se você conseguir zerar essa semana, eu já consigo pontuar certinho todo mundo. Ó, do 2.1, ele tá na página... Deixa eu ver aqui. Essa daí é do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul? Cereais matinais e decisões estratégicas. Esse é o 63. Página 63. Primeiro. 63. E o segundo... O primeiro, página 63. O segundo é do Rio Grande do Sul. Eu fico internacional. É página 72. Tudo bem? E tá chovendo aí. Beatriz? Tá dando interferência aí? Não, mas... interferênciazinha. Fica pretinho aqui a pessoa que tá com o microfone ligado. Acho que eu consigo ver. Às vezes eu posso errar também, gente. Aí você marcou a página? Alessandro? Positivo, professor. Positivo. Obrigado, hein? Imagina. Você é o cara. Agora, vocês conseguiram ouvir bem assim o áudio? Foi tranquilo? Foi bem. Sim, eu consegui. A aula foi muito cansativa, tirando a pessoa que deu uma espreguiçada aí, a aula foi muito cansativa. Não, foi tranquila. Não foi, não. Melhor que a gente. Ingrid. Oi? A aula foi. Não, legal. Foi da hora também. Foi. Mas hoje foi mais interativo. Ah, sim. Não, beleza. Vai ter aula sexta-feira. Oi? Sexta-feira? É só Deus na misericórdia. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tava demorando, não, cara. Tranquilo. Caramba, eu não tá sorteando não de casa. Gata, eu não sei mais o que eu faço. Eu pulo a janela, se eu me jogo na frente de um carro, mas tem gente na rua, né? Tá difícil. Tudo vai passar, vamos ver. Eu não tenho mais o que falo. Já limpei tudo, já fiz limpeza de guarda-roupa. Gente, todo dia de manhã eu lavo minha casa inteira. Eu tô ficando louca já. Trabalhar em casa cansa mais. Não, cansa mesmo. Aproveita, dá uma relaxada agora, assiste os filmes que eu indiquei. Eu mandei uns livros em PDF para vocês, dá uma lidinha. Tá? Aproveita. Ô, professor, essa atividade que você passou hoje é para entregar essa semana ainda? Essa semana eu gostaria até sexta, se puder, por favor. Tá? Que aí eu já consigo encerrar essa pontuação. É 83? 82, a página 82. Tá. Pode ser enviada pelo Classroom lá do Google? Pode também. Todos os canais eu estou recebendo. Pode mandar por lá. Beleza. Aí assim, pessoal, o que eu estou fazendo, que eu fiz ontem com a galera, assim. Então, eu estou à disposição de vocês para dúvidas, o que vocês quiserem, tá? Eu libero o pessoal que já acha que não tem mais dúvida para fazer o exercício. Porque acontece, depois eu vou fazer o download dessa aula e vou jogar na área restrita de vocês lá, no capítulo 2.3, né? E vou também subir no YouTube e mandar o link para vocês também. Então, aí se vocês já estiverem satisfeitos, tranquilo, podem sair da aula, tá? E só peço que façam o exercício e eu fico à disposição para tirar dúvidas aí até quando vocês precisarem, tá? E na semana que vem, vou mandar o link para quem quiser participar da aula de terça, porque quarta é feriado. Aí vocês, quem puder participar, pode participar. Se não, só dá uma olhadinha na aula gravada que vai estar lá também, tá? Beleza. Obrigada, professor. E assim, eu agradeço muito a participação de todos, tá? Muito mesmo, eu valorizo muito isso. E eu torço que vocês realmente se cuidem bastante. E eu quero...
Torço para voltar às aulas logo aí, também que eu não tô aguentando também. Embora eu tenha fora ainda. Mais uma semaninha só. Isso aí, vamos se proteger aí, galera. Valeu, professor. Beleza, Uma tchau, boa noite. pessoal. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Eu vou Boa ficar à noite a todos. disposição, tá? Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai! Fernanda, não se machuque, Fernanda. Boa noite. Obrigada, professor. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Gente, eu não sei sair. Oh, meu Deus, aperta o botãozinho vermelho. Ai, obrigada. É muita tecnologia para mim. Vai ficar craque. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Nada, fica com Deus. Você também. Aline, Chília, Júlia, Thalita, Thales, qualquer dúvida pode falar, tá? Não, professor, eu tava aqui quietinho, mas deu para entender tudo. Beleza, Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, viu? Um abração. Abraço, tudo de bom. Você também. Oi, professor, deu para entender tudo também. Oh, é que legal, eu tô chegando do serviço, tava dentro do ônibus, não dá para ficar falando muito. Pô, não, mas você estava trabalhando fora ainda? Eu voltei hoje, eu trabalho em clínica e não dá para. Pô, essa linha de frente, né? Na verdade, você que é do Cristóvão da Gama? Não, é a Letícia. Ah, Letícia, não, beleza. Eu Não, fiquei em casa 15 dias e É. agora eu voltei hoje. Mas se cuida, viu? Você é linha de frente, a gente precisa muito de profissionais como você aí, viu? Se cuida mesmo, viu? Valeu, pode deixar, professor. Aline? Aline Ribas tá aí? Qualquer dúvida, à tua disposição, tá? Senão já pode deslogar, tudo bem? Aline Ribas. Encerrando a aula agora.